Esse é mais um vídeo de perguntas e respostas em que vou abordar dúvidas, responder dúvidas que me foram enviadas por diferentes redes sociais nas últimas semanas. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental, navegando nos caminhos da mente humana. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve no canal, deixa o like aqui embaixo, que assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Esse é o segundo vídeo que eu faço aqui no canal sobre um vídeo mais no formato de perguntas e respostas, em que eu respondo dúvidas que me são enviadas. Vídeos como esse são bem interessantes porque é uma oportunidade de abordar temas muitas vezes diferentes, né, em que nos vídeos comuns tendem a ser mais focais, né? Então hoje eu trago aqui algumas perguntas bem interessantes. Vou começar aqui com a primeira. A pergunta me chegou assim: vi seu vídeo sobre delírios e fiquei preocupada. Será que a minha experiência espiritual é sinal que estou delirando? E aí, para explicar para vocês aqui o contexto dessa pergunta, essa pergunta ela pode parecer um pouco aberta ou vaga, mas fez sentido para pelo fato de quem estava fazendo, porque esta pessoa que fez essa pergunta, eu já a conheço, ela está já em acompanhamento comigo há algum tempo e eu já compreendo, né, já tenho conhecimento de todas as questões que vem acontecendo com essa pessoa. E interessante que eu recebi uma pergunta parecida com essa, de uma outra pessoa, e aí eu vou conseguir aqui até sintetizar a resposta a essas duas questões, né? E aí, para explicar melhor, vou explicar aqui para vocês o contexto dessas duas pessoas. Eu vou chamá-las, para não identificar, de Maria e José, tá? Maria, ela é uma jovem que tem uma identificação, uma vinculação com a igreja protestante, né, que chamamos aqui mais comumente em nosso meio de uma igreja evangélica. E Maria, ela frequenta a igreja, ela tem uma boa vinculação, ela tem uma boa identificação com essa fé. E desde muito tempo, Maria ela declara como tendo uma espécie de dom que ela escuta, né? Ela escuta Deus falar com ela em uma série de momentos. E esse dom, inclusive, ele é utilizado dentro do seu grupo religioso. Muitas vezes Maria ela exerce um papel importante dentro daquele grupo, daquela igreja, né? Como uma pessoa que aconselha, uma pessoa que ela é respeitada, que costuma ser ouvida. Inclusive, ocupa um certo papel de liderança naquele grupo, né? Já José, que é outra pessoa que está com a dúvida desse tipo aqui, José ele é espírita, ele frequenta uma casa espírita já há muitos anos. E ainda antes de frequentar a casa espírita, ele já percebia alguns fenômenos que mais tarde ele nomeou como mediunidade, né? E no grupo espírita que ele participa, ele atua utilizando essa mediunidade que consiste em ver, em ouvir, em sentir a presença de espíritos, né? E de ser instrumento de comunicação desses espíritos dentro desse centro espírita. E aí o que é interessante é o seguinte: essas pessoas se referem a um vídeo que eu fiz semanas atrás, vou colocar até o link aqui na descrição, em que eu explico o mecanismo do delírio. O delírio é uma alteração na percepção da realidade, na forma como a gente avalia, como a gente julga a realidade. E essas pessoas, elas ficaram preocupadas, porque lá eu explico, né, dou até um exemplo de um caso de delírio em que a pessoa tem a crença de que existem entidades ou espíritos maléficos que estão perseguindo, influenciando aquele indivíduo, né? E eu explico por que aquilo é um delírio, né? Essa é uma discussão muito interessante quando a gente pega assim, ideias que analisadas friamente, elas poderiam ser delirantes, mas elas não são, porque elas estão dentro de um contexto cultural e religioso. E lá no vídeo eu até explico que o aspecto central para um delírio ser um delírio é a forma como ele é construído. Não é ideia puramente, porque se a gente for analisar do ponto de vista até filosófico, é possível Deus falar com uma pessoa? É possível uma pessoa se comunicar com espíritos de parentes ou de pessoas falecidas, né? Isso entra dentro de uma questão complexa que é inclusive aspecto de interesse científico da atualidade. Existem pesquisas em andamento ou até já concluídas que tentam compreender a natureza desses fenômenos, mas o que nós sabemos claramente, e todo profissional de saúde mental precisa ter clareza disso, é que um fenômeno mental, comportamental, emocional, ele precisa ser interpretado dentro de um contexto. Então, uma experiência dessa natureza que seja validada por um grupo, por um código cultural, religioso, filosófico, e que não cause um prejuízo, uma invasividade de prejuízo na vida do indivíduo, ela não pode ser considerada patológica. Então, sim, e foi
o que eu inclusive expliquei, a experiência de Maria, expliquei para essas pessoas, a experiência de Maria e de José, dentro de uma significância religiosa própria que eles têm, ela não é patológica. Inclusive Maria e José são pessoas emocionalmente saudáveis, né? Maria ela tem algumas dificuldades com ansiedade, inclusive trata isso. Mas a experiência que poderia, em outro contexto, de uma forma desprevenida, ser interpretada como delirante, ela não causa prejuízo na vida de Maria. Muito pelo contrário, essa experiência ela dá um sentido, tanto no caso de Maria como de José. Essa experiência mística, sobrenatural, que a gente possa falar dessa forma, dá um sentido de experiência muito longe de trazer um prejuízo, né? Um prejuízo por si só. Então, não são experiências delirantes. Esse é um tema... eu acho que eu posso ainda fazer um vídeo explicando melhor essa compreensão entre as experiências religiosas e experiências patológicas dentro desse contexto das percepções delirantes. A segunda pergunta me chegou desta forma. Iniciei um tratamento para transtorno de ansiedade generalizada e me foi prescrito esse Talopram. O psiquiatra falou que será necessário tomar 6 meses. Precisa todo esse tempo mesmo? Aqui a gente está falando de algo que suscita muitas dúvidas em pessoas que iniciam um tratamento psiquiátrico ou que já fazem, que é quanto tempo vou usar esse remédio. Porque uma ideia que está implícita na maioria dos casos é que eu quero usar o remédio mínimo o menor tempo possível, né? E o que nós temos hoje é que vários transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, o protocolo de tratamento medicamentoso, ele segue sim uma previsão temporal, né? Normalmente, aí, quando eu estou falando de ansiedade e depressão, é o que a gente tem de protocolos mais bem estabelecidos nesse sentido, além de alguns outros transtornos, é que o tratamento medicamentoso ele tem 2 fases, uma fase aguda e uma fase de manutenção. A fase aguda se inicia do momento que você começa a tomar o remédio até o momento que seus sintomas estão controlados, remitidos, né? Quando o problema está resolvido. Esse período ele pode variar bastante, porque depende da dose que você vai chegar, depende se vai ser mesmo aquele remédio, se ele não vai ser trocado. Então ele pode demorar de algumas semanas até alguns meses. A segunda fase é a chamada fase de manutenção. Ela começa do momento em que você está bem, que a gente julga que os sintomas estão remitidos ou muito bem controlados, e até a fase que eu vou retirar o remédio. E essa fase ela tem uma duração mais ou menos fixa. Se preconiza que num tratamento para um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo que não seja complicado, que a pessoa já não tenha muitos episódios anteriores, seja de 6 meses a 1 ano, de você utilize uma medicação para retirar. Fase de manutenção, lembra? Tem a fase aguda e a fase de manutenção. Então, o tempo total que eu vou tomar o remédio, ele de fato vai ser variável, porque a fase aguda é variável e a fase de manutenção aí tem essa faixa de tempo. Mas a tirada do remédio ela também depende de você avaliar o ambiente e avaliar o quanto a pessoa avançou em outros aspectos fora do remédio. Mas sim, respondendo essa pergunta, esse tempo de 6 meses ele parece razoável para um tratamento de um transtorno de ansiedade. 6 meses é a fase de manutenção, fora a fase inicial, que é a fase aguda, que pode variar bastante de pessoa para pessoa. A terceira dúvida veio da seguinte forma. Estou em tratamento com venlafaxina para depressão. Meu psiquiatra está com plano de retirar a medicação porque estou bem já tem muito tempo. Existe risco dos sintomas retornarem após a retirada? Essa dúvida faz diálogo com a dúvida anterior e diz respeito ao que acontece quando se retira, ou o que se espera que aconteça quando se retira o remédio. Aqui o ponto é, essa pessoa provavelmente ela está na fase de manutenção, na final da fase de manutenção, que é aquela fase em que a gente realmente quer retirar o remédio, e aqui o grande ponto é, o que é que foi feito de estratégias não medicamentosas, estratégia de tratamento fora do remédio? Essa é a grande questão. Assim, o retorno dos sintomas é algo que sim pode acontecer em qualquer transtorno mental, inclusive porque os transtornos mentais eles têm uma natureza comumente de serem recorrentes, mas a chance dos sintomas retornarem vai depender justamente do que você conseguiu fazer fora do remédio. E aqui um ponto central se chama psicoterapia. Psicoterapia é uma ferramenta terapêutica muito importante, que é através da psicoterapia que você consegue fazer uma reprogramação mental, né? O remédio ele tem uma função relevante em casos de transtorno de humor e de ansiedade, de aliviar sintomas de curto prazo, de dar suporte, mas no longo prazo a psicoterapia ela pode ter uma importância estratégica e fundamental. Então é isso que a gente vê na prática. Pessoas que realmente só se utilizam da estratégia farmacológica para o tratamento, elas tendem a ter mais dificuldade de tirar o remédio depois. Pessoas que conseguem amadurecer, conseguem evoluir em outros aspectos, e a ajuda da psicoterapia ela é bem relevante para isso, elas conseguem ter mais sucesso na retirada da medicação. E aí vou chegar na última dúvida do vídeo de hoje, que veio da seguinte forma.
Estou tratando transtorno bipolar e o psiquiatra me prescreveu quetiapina 300 mg por dia. Fiquei com medo e fui perguntar ao farmacêutico, que me disse se tratar de um remédio para tratar esquizofrenia. Já pesquisei e não tenho qualquer sintoma de esquizofrenia. Será que o psiquiatra quer me matar? Essa é uma questão que pode gerar muita ansiedade, muito desconforto numa pessoa quando vai avaliar o remédio que foi prescrito para ela. E a questão fundamental aqui é compreender o seguinte: existem medicamentos na psiquiatria, e não são poucos, que eles têm ações muito diferentes a depender da dose que se está se utilizando. Isso tem a ver com a forma como eles interagem com receptores no cérebro. A concentração deles interfere no efeito final de cada um desses remédios. E eu vou dar um exemplo aqui, um remédio, colocar aqui na tela para você ver, que é a quetiapina. Essa é uma ilustração de um livro que é referência para nós que somos profissionais de saúde mental, especialmente psiquiátricos. É um livro de psicofarmacologia de um autor norte-americano, e ele gosta muito de utilizar essas figurinhas, né, engraçadas, dando nome às coisas. E veja aqui no caso da quetiapina. Aqui nós temos o quê? A quetiapina em 3 dosagens. Ele chamou aqui dos ursos, né? O ursinho pequeno, aí o papai urso e a mamãe urso. E a quetiapina é um remédio muito bem conhecido por esse efeito diferente, a depender da faixa de dose. Quetiapina em doses baixas, né? 25, 50 miligramas, ela age mais como indutora de sono. E em doses intermediárias, ela tem uma ação de estabilizar o humor, uma ação antidepressiva. E em doses maiores, ela tem o famoso efeito antipsicótico, né? Que seria para uma doença como a esquizofrenia. E o ponto de confusão é justamente esse, porque os remédios eles têm uma nomenclatura que tem sido cada vez menos utilizada por nós profissionais, que é a nomenclatura que é feita no lançamento. Então, a quetiapina está lá na bula, você vai ver, ela é um antipsicótico. E com esse nome antipsicótico, fica a falsa impressão que ela serve apenas para doenças psicóticas, como a esquizofrenia, né? Então, a nomenclatura que a gente tem utilizado com mais frequência é pensando no mecanismo de ação da medicação, porque quando a gente usa essa nomenclatura mais clássica, ela fica muito restrita. Como, por exemplo, eu dizer que esse talopram é um antidepressivo e ficar com a ideia restrita que ele serve para tratar apenas depressão. E a gente sabe que o escitalopram é um remédio de primeira linha para tratar vários transtornos de ansiedade. Então, ele também é ansiolítico, né? Então, a gente tende a se concentrar mais no mecanismo de ação farmacológico, ali, a forma como ele atua no cérebro de cada um desses remédios. E dessa forma, nós sabemos que o mesmo remédio, ele serve sim para finalidades muito diversas. Então, é o caso da quetiapina, é o caso de outros remédios, e foi o caso, provavelmente, dessa pessoa que teve essa dúvida, né? A quetiapina na dose de 300 miligramas, como eu mostrei aqui na figura, ela tem uma ação antidepressiva estabilizadora de humor, né? Então, não é para esquizofrenia. Então, tá equivocado pensar que a medicação, por ter esse nome antipsicótico, ela serve só para esquizofrenia ou para doença psicótica, né? Então, esse é um ponto de confusão comum e que precisa ser melhor esclarecido. Então, não, provavelmente o psiquiatra não queria te matar, ele estava realmente tentando ali acertar a melhora do seu humor, né? Utilizando o medicamento como estabilizador de humor. E assim chegamos ao final desse vídeo, em que eu respondi algumas dúvidas que me foram enviadas pelas redes sociais sobre a farmacologia, medicamentos psiquiátricos, a psicoterapia, né? Falei um pouco sobre psicoterapia e as experiências, né? Essa distinção entre experiências patológicas e experiências espirituais. Espero que tenham gostado. Se gostou do conteúdo, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal e você pode deixar algum comentário, alguma dúvida que ficou sobre esses assuntos aqui na área de comentários, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Até o próximo vídeo.